recebemos por esses dias a seguinte pergunta, a qual queremos dar especial atenção agora, porque, além de ser uma dúvida compartilhada por muitas pessoas, envolve o Evangelho da Transfiguração do Senhor, proclamado pela Igreja neste domingo. Padre, sou católico e totalmente contrário ao Espiritismo. Tenho notado que muita gente, por ignorância, está cada vez mais acreditando nesta doutrina. Sempre digo que, se a pessoa acredita no Espiritismo, deve jogar a Bíblia fora, porque não encontrei nenhuma passagem onde Jesus menciona coisas do tipo morrer e se reencarnar para a evolução, muito mencionado pelos espíritas. Mas tem uma passagem na Bíblia com a qual eu não gostaria de ser pego de surpresa por um espírita, que é a passagem em que Jesus, no Monte Tabor, conversa com Moisés e Elias. Como posso me defender de um espírita e argumentar que este momento não tem nada a ver com o espiritismo? Para responder a esta questão, partamos, em primeiro lugar, de um fato já reconhecido por nosso interlocutor. Em nenhuma passagem contida nos evangelhos Jesus ensina a reencarnação. Muito pelo contrário, são vários os lugares em que encontraremos ensinamentos destoando dessa que é a principal crença do Espiritismo. Veja-se, por exemplo, o que diz Hebreus, que está determinado que os homens morram uma só vez, e depois vem o julgamento, ou ainda, o que o próprio Senhor ensina na parábola do pobre Lázaro e do rico banqueteador, a saber, que as pessoas morrem e vão ou para o céu ou para o inferno, sem novas vidas, nem mudança de destino. O episódio da transfiguração, no entanto, seria interpretado pelos espíritas de modo a defender não tanto a reencarnação, mas a comunicação com os mortos. Falando com o patriarca Moisés, falecido há muitíssimo tempo, e com o profeta Elias, arrebatado ao céu sem notícia de morte, Nosso Senhor talvez estivesse querendo ensinar seus discípulos a estabelecerem contato com as almas do além. O primeiro modo de rebater essa distorção dos evangelhos seria apelar para a unidade das Sagradas Escrituras, já que em diversos trechos bíblicos Deus condena expressamente a evocação dos mortos, e, sendo Jesus Cristo seu Filho, em tudo obediente à sua vontade, não poderia ele ensinar uma coisa tão explicitamente contrária à lei. A transfiguração, por Karl Bloch. Na verdade, como explica Santo Tomás de Aquino em seu comentário à Transfiguração, a própria aparição de Moisés no Monte Tabor tinha como finalidade confirmar, para os discípulos, o fato de que Cristo não tinha vindo para abolir a lei de Moisés, mas para levá-la à perfeição, como ele próprio já havia defendido em seu Sermão da Montanha. Porém, como os espíritas não compartilham com os cristãos a fé na inerrância das Escrituras, esse argumento seria de pouca ou nenhuma valia, mesmo aceitando, de qualquer modo, que o Antigo e também o Novo Testamento condenem o contato com os mortos. Um espírita poderia muito bem dizer: tudo bem, mas, se é proibido, porque Jesus está falando com Moisés e Elias. Simplesmente porque existe uma grande diferença entre uma aparição do além por iniciativa divina e uma tentativa humana de provocá-la, por meio da evocação das almas de pessoas falecidas. De fato, não consta nos evangelhos que Jesus, Pedro, Tiago e João tenham se reunido para fazer baixar no monte os espíritos de Elias e Moisés, como só é acontecer em sessões espíritas. Moisés e Elias apareceram-lhes, como está escrito, por pura vontade de Deus, que operou aquele milagre diante dos 3 apóstolos para confirmar-lhes a fé na divindade de Jesus. Outra verdade, a propósito, na qual os espíritas não acreditam. Lembremo-nos, neste sentido, de uma orientação oportuníssima do Frei Boaventura Kloppenburg, grande estudioso do assunto. A Bíblia menciona várias vezes aparições perceptíveis de espíritos do além. Assim, o evangelista Lucas nos relata que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando na casa onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Jesus ressuscitado apareceu a Saulo a caminho de Damasco e falou com ele. A Igreja aprovou aparições de Nossa Senhora em Lourdes e em Fátima. Trata-se, nestes casos, evidentemente, de comunicações perceptíveis vindas do além. A fé cristã, por conseguinte, admite não somente a mera possibilidade de comunicações sensíveis, mas afirma fatos reais deste tipo de trato entre o além e o aquém. Não devemos, porém, esquecer que Lucas nos informa que o anjo foi enviado por Deus. Quem negará a Deus Todo-Poderoso a capacidade de enviar-nos seus mensageiros? Quando Deus manda, a iniciativa é sua, e a consequente manifestação do além toma para nós um caráter espontâneo. Bem outra é a situação quando a iniciativa é nossa, querendo nós provocar alguma conversação com a entidade do além. Esse esclarecimento aos católicos é muitíssimo importante para afastar a ideia, muito difundida em nosso país, de que qualquer coisa que seja espiritual tenha algo a ver com espiritismo. Quem nunca ouviu, por exemplo, pessoas tratarem o tema da vida após a morte, praticamente onipresente nos evangelhos, como se fosse uma novidade, trazida pelo espiritismo ou um tabu para a Igreja Católica? Jesus, Pedro, Tiago e João não se reuniram no Monte Tabor para fazer baixar os espíritos de Elias e Moisés. Não. Ainda que o principal expoente do espiritismo, no Brasil e no mundo, tenha escrito um Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espiritual de Cristo não tem nada a ver com isso. Basta examinar um pouco os Evangelhos, os ensinamentos de sempre do magistério da Igreja, para ver a tremenda discrepância entre o que pregava Cristo e o que escreveu Allan Kardec, entre o que revelou, de um lado, o próprio Verbo de Deus encarnado e o que revelou de outro, uma legião de espíritos pretensamente desencarnados.